A chave de hoje da mentoria A Grande Virada é conexão. Tô até aqui com a chave na mão, né? Tô com a chave na mão para depois a gente virar a chave no final e guardar ela no bolso, como eu sempre faço, e ficar aqui os dentistas esse mês com a chave no bolso, virando essa chave, e os dentistas da mentoria toda, uma semana, porque toda semana nós estamos juntos aqui fazendo esse movimento para dar uma virada na vida de cada um. E empilhando os movimentos, empilhando essas chaves. Para isso, precisa colocar em prática. Só aprender, só ficar ouvindo aqui e anotando, não vai fazer você virar a chave. Não tem jeito, precisa colocar em prática. Quem lembra aqui do TPC? Teoria, prática e constância. Ficar só na teoria não vai levar ninguém a ter nenhuma mudança na vida. Nem 1% de mudança, nem 0,01%. Só a teoria não muda ninguém, não muda a vida de ninguém. A prática sim, aí começa a haver um movimento em direção a dar uma virada. Então, praticar aquilo que se aprende aqui na mentoria é fazer as atividades práticas. Simples assim. Toda chave tem no final uma atividade prática. Toda mentoria tem algo para praticar. Aqui todos somos dentistas e todo curso que a gente faz tem a prática, não tem? Se não for a prática clínica, tem a prática da teoria. No mínimo, num laboratório, num manequim, já vai para a prática. Só que a prática, se parar por aí, não vai ter resultado, não vai virar a chave. Para dar uma virada, para ter uma mudança real na sua vida, precisa colocar na constância. Então, TPC. O que é constância? É colocar no seu dia a dia. É trazer isso para a sua vida. Beleza? Então, por isso, anotem e coloquem em prática as atividades e durante esse mês todo. E para a vida, coloquem na constância. Então vamos lá, chave conexão. Me lembra, Fernando, de virar a chave no final, hein? Vamos fazer a virada de chave, tá? É uma das mais importantes. Eu vou arriscar dizer que é uma das top 5. Apesar da gente falar sempre aqui nas mentorias que todas as chaves são top 5. Deveriam ser as 5 chaves e dentro das 5 ter as 40. Porque eu considero essa chave para minha vida, Carla, se não for a mais importante, é uma das 3 mais importantes para minha virada de chave. E eu vou explicar aqui por quê. Conexão diz respeito a se conectar com alguém para ter um resultado. Então, por que eu considero uma das chaves mais importantes? Porque eu costumo dizer que se você quer chegar longe, você precisa ir acompanhado. Acompanhado de quem? Acompanhado de alguém que você se conecta. Você quer ir longe? Não dá para ir sozinho longe. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Dentista tem uma profissão muito solitária. Quem concorda comigo aqui, ó? Levanta a mão para mim. Que o dentista é solitário. Que ele tá dentro do consultório, tá ele e o paciente. E ele tem que tomar as decisões ali na hora. É ele. E eu costumo dizer que quando eu comecei, eu me formei e abri o meu consultório pequenininho, ó, Andressa, concordo aqui, falando no chat. Quando eu abri o meu consultório, eu tinha acabado de me formar, não existia WhatsApp. Os meus colegas, se eu tivesse dúvida em relação
algum tratamento, eu ia perguntar para quem? Os meus colegas eram tudo recém-formado, igual eu. Sabiam mesmo que eu. Então não tinha, meu pai não era dentista, não tinha parente dentista experiente. Professores, eu não tinha o contato dos professores, não tinha o WhatsApp, não dava para perguntar para o professor. Ou seja, eu tinha que decidir sozinha. E isso foi muito difícil para mim no começo. Porque todo mundo que acaba de se formar, se alguém aqui não concordar, pode falar aqui. Mas eu acredito que todo dentista que acaba de se formar é inseguro. Ele está inseguro, não sabe direito como fazer. Né? Quem nunca passou um problema grande com o paciente de insegurança? Será que eu fiz a coisa certa? Só passa por isso quem está na prática. Quem não vai para o jogo, quem não está na vida real, não passa esses perrengues. Mas quem está, é um dente que não consegue tirar, é uma restauração que não para no dente, a gente não sabe por quê, é uma prótese que não dá certo. Então, no começo, a gente é muito sozinho, inexperiente e é assim. Por isso que eu digo, como é importante fazer conexões. Eu fui perceber isso na minha vida, olha só, gente. Quem me vê aqui, me vê na clínica, me vê aqui na internet e vê o que eu falo, pode achar que tudo sempre deu certo na minha vida. Que foi sempre tudo um mar de rosas. Não, a Carla é pessoa de sucesso. Ela, puxa, maravilha a trajetória dela. Mas ninguém me viu lá no começo, que eu demorei uns 7 anos, de 6 a 7 anos mais ou menos, para acordar para essa chave conexão. Que foi quando eu fiz um curso, um mini MBA em marketing na odontologia, que me abriu a visão para isso. Você precisa fazer parcerias, você precisa se conectar, você precisa conhecer outros colegas. Se você ficar no seu mundinho sozinha, você não vai chegar a nenhum lugar diferente. Eu até poderia ter ficado ali no meu um consultório sozinha atendendo. Eu tenho certeza que eu teria sido uma ótima profissional para os meus pacientes. Eu estaria lá até hoje, atendendo bastante, como dentista, reconhecida, mas teria demorado. E teria ficado lá. E aí eu comecei a fazer parcerias. E eu vou contar rapidinho uma das coisas que eu fiz, que eu gosto de contar essa história, porque hoje eu acho até engraçado, mas os dentistas têm que saber um pouco de como era, né? De como tudo começou e de que não é fácil para ninguém. Não é porque eu tô aqui que foi tudo fácil, não. Eu me lembro, o Fernando aí nessa época já estava trabalhando comigo, e ele não é dentista, né? Ele se formou em engenharia de produção, e aí ele começou a trabalhar junto comigo, e a gente começou a fazer algumas ações justamente para trazer mais pacientes. E uma dessas ações foi buscar parcerias, buscar pessoas, buscar conexões que me fizessem chegar onde eu queria. O que é que eu queria na época? Queria mais pacientes para eu atender. Então, o que eu fiz? A gente fez uma pastinha plástica. Eu não tenho uma pasta agora, vou pegar um livro aqui, faz de conta, tá? Vou pegar um livro aqui, um livro que eu escrevi um capítulo, ó, para quem nunca viu. Tem até lá na clínica, quem quiser ler, tá lá. Odontologia e Missão. Um dos capítulos é a minha história. Então, vamos lá. Pegava a pastinha, punha embaixo do braço, com uns plásticos aqui dentro e com umas folhas A4 que a gente imprimia com a imagem do consultório e o que eu fazia. A imagem do consultório e
o porquê que eu atendi criança, que eu era odontopediatra e a ortodontia também. O que eu fazia? Punha a pastinha embaixo do braço e ia procurar parcerias de outros dentistas que eu nem conhecia, mas que poderiam trazer o que eu queria. Então foi assim que tudo começou. E eu não conhecia essas pessoas. Alguns me receberam, outros não me receberam. Só que eu consegui boas conexões na época, né, Fernando? Eu lembro de... Eu falei com dentistas e foi muito bacana, gente. Eu conheci dentistas que atendiam ali no meu bairro e que eu nunca tinha visto na vida. Se eu não tivesse feito essa ação, não tivesse aprendido. Então, a minha primeira conexão com esse resultado foi eu fazer aquele curso. Foi eu adquirir aquele conhecimento. Mas se eu não tivesse colocado em prática aquele conhecimento, de nada teria adiantado. Não teria adiantado de nada, concorda? A maioria ali dos alunos, que depois eu acompanhei, eu estava num grupo, ficamos juntos bastante tempo, a maioria não colocou em prática os aprendizados. Mas eu coloquei. Tudo que eu pude colocar em prática, eu coloquei. Então, a minha primeira conexão foi aquele curso. Depois, eu fiz conexões com outros dentistas. E assim, eu percebi que eu sozinha não podia mais ficar. E sozinho a gente se sente um pouco parado ali no lugar, patinando. E aí, beleza. A gente faz conexão desde que a gente nasce. Quando a gente nasce, aliás, quando a gente está na barriga da mãe, a gente já faz a nossa primeira conexão, né? Com a mãe através do útero. O útero é quem faz a nossa conexão com a mãe. Depois a gente nasce, tem a conexão emocional, amorosa. O bebê é muito conectado com a mãe porque é a mãe que alimenta, a mãe que cuida. Aí tem a conexão com o pai, conexão com a família, conexão com amigos. Conexão, sempre a gente está buscando conexão. Conexão com os professores. Se a gente não se conectar com um professor, a gente não consegue absorver aquele conteúdo. Não é? Quem já não teve um professor que não gostava dele? Não se conectava com ele, parece que não dava liga. Aí não aprendia. Conexão aí depois vai crescendo. Conexão com o namorado, com namorada. A conexão com o cônjuge, aí já dentro do casamento. Conexão com os filhos e assim vai. Hoje a gente está conectado muito à internet. E eu tenho que falar da conexão aqui pela internet, porque é algo que está dentro da gente. A gente está aqui por causa da internet. Então é uma conexão que acredito que tenha sido criada muito... talvez um dos principais objetivos tenha sido conectar pessoas. Puxa, através da internet as pessoas vão se conectar. Só que hoje a gente vê a internet afastando muitas pessoas. A gente está aqui conectado, certo? Vocês só estão aqui comigo e eu com vocês por causa da internet. A internet é que está fazendo a conexão entre nós. Mas muitas pessoas estão conectadas na internet para olhar a vida dos outros, para fugir da própria vida, para ter uma realidade virtual, ficar sonhando com uma vida imaginária que não tem. E isso vai afastando a pessoa da realidade dela e do potencial que ela tem de crescimento. Então tem pessoas que usam a internet realmente para se conectarem. Ah, Carla, eu uso para assistir vídeos que vão me fazer crescer, que vão me fazer aprender mais.
evoluir, me desenvolver. E outras não. Outras ficam só olhando a vida dos outros, criticando, para sentir inveja da vida do outro, achando que tá tudo uma maravilha ali. Ao invés de olhar para a própria vida e pensar o que é que eu preciso, quais conexões eu preciso fazer hoje para ter o resultado que eu quero. Então isso aqui é muito importante. E a gente vê pessoas hoje imediatistas. Por quê? Porque a internet trouxe essa rapidez na vida da gente, é ou não é? Quem aqui manda um WhatsApp hoje e quer que as pessoas respondam rapidinho? Levanta a mão para mim, que não ficam frustradas quando alguém demora para responder. Se visualizar então a mensagem e não responder rápido, pronto, aí caiu a casa. Não, mas não sei o que, isso e aquilo, nem responde, que falta de educação, nem me considera, é ou não é? Isso acaba afetando a vida toda. E aí, falando em imediatismo, eu vou repetir aqui uma frase que eu ouvi um dia, e eu gosto muito dela, é a seguinte: você quer ir rápido? Quer alcançar rápido um objetivo? Vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. E eu vou dar um exemplo aqui. Vocês sabem que eu tô correndo, né? Eu comecei a correr, treinar corrida, e eu nunca corri na vida. O Fernando e minhas filhas falam: mãe, da onde você tirou isso? Correr, de repente, na sua vida? Acho que eu fiz 50 anos e pensei: Carla, você tem que fazer uma coisa diferente, se desafiar mais. E vamos lá, porque para mim está sendo um desafio grande. Eu nunca corri, nunca fui esportista, nunca na vida, não tenho esse perfil. Isso não quer dizer que eu não possa me desempenhar bem. Eu posso em qualquer área, menos no basquete, porque realmente eu não tenho altura para isso, né? E aí eu comecei a treinar. Comecei a correr. Se eu continuasse sozinha, eu tô num grupo, tenho um treinador. Eu poderia até não estar nesse grupo e correr sozinha. Eu poderia correr sozinha. Outro dia a gente fez um teste, uma prova de tiro, que é correr rápido, e eu até que corri bem, 150 metros. Para mim, eu achei que corri rápido. Então eu fui rápido, eu fui na minha maior velocidade. Esse era o desafio da aula, do treinamento. Só que quando eu cheguei lá no final dos 150 metros, eu tinha dado tudo de mim, tudo das minhas pernas, do meu fôlego. Quando eu cheguei no final dos 150 metros, eu estava faltando ar e não conseguia nem andar direito. De tão rápido que eu fui. E naquela hora, eu pensei comigo: você quer ir rápido? Se você for rápido, quiser chegar rápido demais, você não vai longe. Não dá para ir longe, porque falta fôlego, porque falta perna, porque falta energia. Por isso que quem tem pressa, quem quer o resultado imediato, não vai ter. Não vai ter. E para você ir acompanhado, não dá para ir correndo, porque você está acompanhado. Tá você e mais um, ou você e mais um grupo. Então eu tô lá com um treinador e tem um grupo de corredores também, a maioria mulheres, e eu achei muito interessante que você fazer conexões, as conexões certas, estar em um grupo, faz toda a diferença se você aproveitar aquele grupo. Porque não adianta eu estar nesse grupo e continuar isolada, e continuar sozinha, e não conversar com ninguém, e não querer aprender com ninguém. Outro dia eu estava num treinamento, amanhã, inclusive de manhã eu tenho de novo treinamento, e aí eu estava correndo e já estava bem cansada, bastante cansada, e veio
a Juliana, uma corredora ali do grupo, veio do meu lado, e ela corre mais que eu, todo mundo lá corre mais que eu, porque eu sou a aluna mais novinha de lá. E aí ela veio correndo e viu que eu estava cansada, né? Já me conhece, viu que sabe que eu estou começando, sou iniciante. E ela veio e ela diminuiu a velocidade dela para ficar do meu lado. E aí ela começou a conversar comigo. Um pouquinho assim, porque a gente não consegue conversar muito, né? Quando tá correndo. Mas ela falou, você tá começando, né? Eu falei, inclusive já tô cansada, já tava faltando ar. Ela falou assim, não, vamos devagarzinho. Ela falou pra mim, olha só, vamos diminuir um pouquinho o passo, que eu também tô cansada. E aí aí você vai comigo. E eu já queria parar, já queria caminhar um pouco. Já queria descansar um pouquinho para lá na frente e voltar a correr. É assim o nosso treinamento. E aí, com ela do meu lado, eu não parei. Eu consegui criar mais energia no meu corpo, porque eu queria acompanhar ela. Porque ela é uma pessoa que estava à frente de mim, sabia mais que eu, sabe mais que eu, tem mais experiência que eu. Então, o que eu tenho que fazer no grupo? Eu tenho que seguir essas pessoas o máximo que eu puder. Porque ela pode me conduzir a uma evolução na área que eu quero. Então, conexão é tudo aquilo que me liga ao resultado que eu quero. Isso é importante vocês anotarem. O que é conexão? O que é essa chave? É tudo aquilo que me liga ao resultado que eu quero ter. Eu trouxe até aqui para ilustrar para vocês, fui buscar um conector. Um conector elétrico aqui. O que é um conector? É uma pecinha assim, Essa pecinha preta, deixa eu mostrar aqui para a câmera. Essa pecinha preta é um conector que tem duas entradas, certo? Uma entrada aqui eu coloquei um fio elétrico, só para demonstrar para vocês, e do outro lado, um outro fio que vai para a eletricidade. Por que é que esse conector existe? Porque se ele não existir, não vai passar corrente elétrica por aqui. Vamos supor que esse fio esteja ligado num aparelho, sei lá, que aparelho seria, Fernando? Podia ser qualquer aparelho elétrico, um computador, podia ser um cabo de computador aqui, enfim, uma televisão, né? Televisão tem aqueles monte de cabo, aí tem conector para cá, para lá, um fotopolimerizador, certo? Um aparelho foto aqui, um conector e um outro cabo aqui que liga na eletricidade e que traz energia elétrica. Então, olha só, sem esse conector não tem transmissão de energia. Imagine se não tivesse ele. Esse fio elétrico aqui não conseguiria ligar direto nessa entrada redonda aqui, não tem como. Então, precisa, para quê? Para os dois se adaptarem. Uma das chaves que foi liberada aqui foi a adaptabilidade. A gente falou de adaptadores, mas aqui é diferente. São conectores. O conector liga duas pontas diferentes para um objetivo. Sem o conector não tem passagem de energia, não tem transmissão de energia. E sem energia, nada acontece. Sem energia, nenhum aparelho elétrico funciona. Ou seja, nós precisamos dos conectores, nós precisamos fazer conexões. Então, a gente precisa colocar isso, virar essa chave na nossa mente e buscar fazer conexões todos os dias. Todo dia acordar e pensar, que conexão eu vou fazer hoje?
Com quem que eu vou conversar hoje? O que é que eu vou buscar hoje? E como eu sempre falo aqui, de um versículo da Bíblia, um versículo do maior livro da sabedoria, mesmo para quem não é cristão, lá tem muita sabedoria, mas eu sou cristã, então eu faço um estudo da Bíblia todos os dias e eu gosto de trazer isso para a mentoria, porque ilustra muito, até na Bíblia fala de conexão. Então quem somos nós para continuarmos sozinhos? Não tem como? Então vamos lá, no livro de João, talvez algumas pessoas até conheçam essas passagens, tá? João 15, versículo 5, fala assim, Jesus falou: eu sou a videira, vós são as varas, os ramos da videira. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o que Jesus está falando aqui? Eu sou a videira, eu sou a árvore forte, eu sou o tronco, eu sou o alicerce, e vocês são os ramos, os galhos. São os ramos que só vão dar fruto através de mim. É claro, o fruto nos ramos só acontece se o ramo estiver conectado à árvore, certo? Isso faz muito sentido, isso é óbvio. O ramo precisa estar conectado à árvore. A videira, Jesus é a videira, Jesus é a conexão. A conexão, Carla, de quem com quem? Porque você falou que são duas pontas. Uma ponta aqui são os ramos. O conector é Jesus, ele é a videira. E a outra ponta? E o outro cabo? É a terra. Se a videira não estiver na terra, com as raízes lá dentro, sendo nutrida pela terra, não tem fruto lá na ponta dos ramos, certo? E quem é a terra? Isso faz sentido para vocês? A videira é a conexão. O ramo morreria se não tivesse a videira. Corta um galho. Aqui o caseiro dos meus pais podou muitas árvores aqui, a gente mora numa chácara, podou muitas árvores, mas podou muito galho, galhos enormes, que estavam vivos, mas que precisavam ser podados. O que aconteceu com esses galhos que estavam cheios de folhas, folhas bonitas? Morreu? Então, o galho que não está conectado à árvore, ele morre. A pessoa que está sozinha, sem fazer conexões, ela não sai do lugar. Será que vai ter uma vida frutificada ou não? E mais, a árvore está enraizada no chão. Quem é o chão? Quem é o chão que nutre a árvore e nutre os ramos e faz você dar fruto e faz eu dar fruto? É Deus. E aí vem João 14,6, que isso todo mundo conhece, até quem é o católico não praticante, o cristão que só foi batizado e mais nada, todo mundo já ouviu isso aqui, ó. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês conhecem isso, não conhecem? Isso que Jesus falou. Ou seja, Jesus é a conexão, Jesus é o conector. Você quer chegar até o Pai? Quer chegar até Deus? É através de quem? O conector é o através. Através de quem? Através do quê? É através de Jesus. Quer chegar até o Pai? Tem que chegar perto de Jesus. Tem que aceitar, tem que se aproximar. Tem que se sentir irmão de Jesus, ele é o nosso irmão mais velho.
Então, tá lá na Bíblia isso. Então, bora lá fazer conexão. Por que que é importante, Carla, fazer conexão? Beleza, já entendi que é bom, que eu preciso, mas vamos clarificar um pouco. Nós, dentistas aqui, vocês que estão atendendo os pacientes, que estão lá no dia a dia, que estão na clínica, por que é tão importante estabelecer conexões? Primeiro, para fechar mais tratamentos. Eu costumo dizer que é para vender. Vender é o quê? Nada mais é do que fechar tratamentos particulares. Indicar um tratamento que o paciente precisa e ele dizer sim. É necessário uma conexão, é necessária uma conexão entre o dentista e o cliente. Se não tiver conexão, se não der liga, não sai a venda. Você não consegue fechar o tratamento. E o que dá liga, Carla? Como fazer conexão naquela primeira consulta? Porque é na primeira consulta que o paciente ou o cliente ou gosta ou não gosta de você. Ou dá liga ou não. O que é importante? Anota aí. Então, a importância da conexão. Primeiro, para vender ou fechar mais tratamentos. O que precisa prestar atenção nisso? O seu marketing pessoal. Como é que você está se apresentando? Como é que está o seu jaleco? Como é que está a roupa que você está indo? Então, eu falo isso com muito amor no coração. O dentista que veste um jaleco colorido, cheio de bichinho, e põe uma calça listrada colorida. Eu já vi dentista atender assim. Umas cores nada a ver, um negócio completamente... Parece que veio, sei lá, de outro mundo. Como é que vai causar uma boa primeira impressão para um paciente? Muitas vezes um paciente adulto, o dentista atende criança e atende adulto. Só que vai vestida de um jeito só para atender a criança. Mas esquece que o adulto é também seu paciente, que atende muitos adultos. E aí, um adulto... Puxa, será que isso gera credibilidade, gera autoridade? Isso tudo é importante para gerar conexão. Então, marketing pessoal, como é que tá? Tem um batonzinho, como é que tá o rosto? E a touca, tá arrumadinha ou tá toda torta, caindo para o lado? Tem que ter atenção nisso. Pensem em vocês, quando vão a uma consulta, no médico, por exemplo. Como que vocês querem ser recebidos? Outra coisa, o que gera conexão também? Olhar no olho do paciente. É a criança, receber a criança, abaixar e receber a criança na altura dela. Olhar no olhinho dela. Gerar conexão, porque ela precisa confiar em você. A mãe e o pai precisam confiar em você. Olhar no olho da mãe e do pai também. Vai falar do tratamento que a criança precisa, tem que olhar direto no olho. E falar com firmeza. O tom de voz. A atenção que você dá a todo o atendimento. Se o dentista fica se distraindo com outras coisas, outras informações, durante a consulta, isso desconecta, ó. Desconecta, simples assim. Vamos colocar aqui. Se distraiu ali, ó, o paciente sentiu isso, desconectou. Acabou. Não tem passagem de energia. Você tá ali na consulta, tem lá uma auxiliar falando com você do fim de semana dela, ou perguntando alguma coisa de tratamento de outro paciente, por exemplo, você desconectou com aquele cliente que está ali na cadeira. Isso é muito sério. Por quê? Desconectou, perdeu qualquer possibilidade de fechar novos tratamentos, de transformar realmente a vida daquela pessoa.
Pode ser que ela não queira mais voltar com você. Prefira um outro dentista. Ah, mas aquela dentista, não sei porque que eu não gostei muito. Às vezes ele nem sabe mesmo direito. Mas, por alguma razão, você se desconectou. Ou seja, o paciente está ali, você tem que ter atenção total com ele. É ele, a família, é a criança, quem está ali sendo atendido. Então, primeiro, para vender. Segundo, por que que é importante a conexão? Para ter mais segurança no diagnóstico. Então, vamos lá. É muito valioso, e eu sei por experiência própria, estar num grupo de pessoas, eu estou falando aqui com dentistas de clínica, que atendem em clínica, ter pessoas mais experientes no grupo. Isso é valiosíssimo. Isso, na minha visão, não tem preço. Não tem preço um grupo desse. Na Dental Kids somos em mais ou menos 30 cirurgiões dentistas. Não sei exatamente em quantos estamos hoje. Mais ou menos 30, talvez até mais do que isso. E nós temos um grupo. Nós formamos um grupo. E temos um grupo. Ou seja, tem dúvida num diagnóstico? Use o grupo. Coloque no grupo. Ah, Carla, mas eu fico com vergonha e às vezes eu mando só para você o caso, não sei se eu coloco lá. Coloque lá. Somos todos colegas. Quem é daqui que nunca teve dúvida em algum diagnóstico na vida? Levanta a mão. Quem daqui, eu vou falar igual Jesus falou lá da prostituta, tá? Quem daqui nunca teve dúvida em diagnóstico, que atire a primeira pedra. Não é? Então, ter vergonha, que a Andressa falando, doutora Andressa, eu tenho vergonha de pôr no grupo. Ter vergonha de pôr no grupo, além de você não aprender mais, porque uma coisa é perguntar para mim, aí a Carla vai responder. Veja bem, eu nem atendo o paciente mais. Eu sei muito. Eu sei que eu sei muito. Odontopediatria, ortodontia e até outras áreas que eu não tenho especialização. E eu sei que pouca coisa mudou. Porém, perguntar só para mim e deixar de ouvir o que mais 29 profissionais teriam para dizer sobre o caso, você está deixando de aprender. Está aprendendo só com uma pessoa. É muito diferente você se conectar com uma e se conectar com vários. Voltando lá na minha história, eu pus a pastinha debaixo do braço e fui fazer conexão, eu contei aqui, com alguns dentistas. Foram vários. Se eu tivesse procurado um para trocar indicações, um só, vocês acham que eu teria tido algum resultado? Não teria. Ou teria sido pobre, teria sido pequeno. Então, quando a gente tem insegurança num diagnóstico, e tá tudo bem ter, tá tudo bem. Às vezes um caso tem dois caminhos diferentes, mas que podem levar a bons resultados. Por que não aproveitar essa conexão que a gente tem no grupo? Então a gente tem um grupo ali e quando aparece alguma dúvida, o pessoal comenta, fala, se ajuda, mas poderia ser muito melhor. E eu sei que muitas vezes existe um receio de, mas a Carla, que é a dona da clínica, que é dentista, a doutora Carla, ela vai ficar avaliando a minha resposta. Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Então não vou nem falar nada, não vou ajudar ninguém. Vou ficar quieto aqui.
Então, um ponto é a vergonha de colocar a sua dúvida, de colocar a sua fragilidade. Mas quem é que é o dono da razão nesse mundo, não é? E alguém pode me fazer uma pergunta e pode ser que eu não esteja certa também. Então, o grupo é o melhor lugar. Por quê? Porque faz pensar. Não faz pensar? Vocês aqui que são da Dental Kids, não é bacana quando alguém coloca um caso clínico ali com dúvida e aí pede a opinião, o que eu faço aqui? Eu tô pensando nisso, não sei o que fazer, aí um lá dá uma ideia, daí o outro fala outra coisa, às vezes eu vou lá e também comento. E a gente vai chegando e a pessoa que perguntou vai formando um planejamento. Primeiro um diagnóstico, depois um plano de tratamento. Só assim a gente cresce profissionalmente, fazendo conexões. Terceiro ponto, importantíssimo de fazer conexão, para cuidar de verdade dos pacientes. O que eu falo sobre cuidar de verdade dos pacientes? De verdade, não só no discurso. Não só no discurso. Por quê? Eu preciso de boas conexões para encaminhar os pacientes, para encaminhar bem os pacientes. Então, eu sou um dentista que não faço uma certa especialidade, que eu não faço um procedimento que o meu paciente precisa, vou encaminhar para outro profissional dentro da clínica, na mesma clínica ou na mesma rede, dentro das nossas clínicas Dental Kids, eu preciso encaminhar bem esse paciente. Isso é o cuidado com a pessoa. O que é encaminhar bem, Carla? Carla, mas eu encaminho bem. Será que está encaminhando bem? Às vezes a gente vê alguns encaminhamentos que não estão muito de acordo, não. Como deveria ser. O que é encaminhar bem um paciente? Primeiro, é dar todas as informações necessárias para o outro dentista que vai receber o encaminhamento. Eu encaminho o paciente tal por essa razão para essa avaliação, dando que um provável diagnóstico. Sempre o encaminhamento precisa ter uma direção. Olha, eu acho que pode ser isso, mas eu estou encaminhando para você avaliar. Ou eu tenho certeza que é isso, eu estou encaminhando para você tratar, porque é você que faz isso. E um último ponto, importantíssimo para criar conexão. Por que virar essa chave da conexão? Para ter mais pacientes qualificados. Uma das coisas que a gente mais escuta, tanto de dentistas da Dental Kids quanto de dentistas de fora, é: Carla, eu quero pacientes qualificados para atender. O que são pacientes qualificados? Pacientes que paguem o preço que eu falo dos tratamentos, que não questionem, que me valorizem, que não se atrasem. Tudo bem, mas se você não criar boas conexões para fazer parcerias ali dentro da clínica, você dificilmente vai ter esses pacientes. Eu vou explicar, ó. O melhor paciente é aquele indicado. Imagina você dentro de uma rede de clínicas e você que faz um determinado procedimento, só você. Ou que tem uma especialidade diferente que só você faz. É claro que quando houver necessidade dos pacientes, dos colegas, em relação àquele procedimento, o natural é que você seja indicado, que você receba esses pacientes. Só que nem sempre acontece isso. Às vezes o grupo nem sabe que você faz determinado procedimento. Eu vou dar um exemplo aqui, na área da estética. A gente tem dentistas que fazem aplicação de botox, preenchimento labial,
preenchimento, né, dentro da harmonização. A gente tem alguns poucos dentistas que fazem, mas eu acredito que a maioria aqui nem sabe. Vários dentistas entraram na clínica recentemente e não existe essa comunicação nem dentro do nosso grupo e nem ali conversando com os colegas nas clínicas. Então, esse dentista deixa de receber esses pacientes qualificados. Isso eu estou falando para o dentista que está dentro de uma rede, que está dentro de uma clínica. Vamos pensar no dentista que tem o seu consultório. Ele também, se ele não fizer boas conexões, ele não vai ter muitos pacientes qualificados, vai ser mais difícil, vai demorar mais. Por isso a importância das parcerias. E as parcerias, gente, não são só para quem tem o seu próprio consultório. Nós temos uma rede com mais de 30 dentistas. Quantas conexões, quantas parcerias poderiam ser feitas ali? De trocas de pacientes, de ensinamentos. Puxa, eu estou ali na Dental Kids, eu quero evoluir, eu quero aprender tudo de odontopediatria. Quero saber tudo de ortodontia. Quero saber, quero conhecer, aprender Invisalign. Quantos ortodontistas nossos que não sabem, nunca trabalharam com Invisalign, nunca assistiram uma aula sobre Invisalign. E a gente com toda essa tecnologia à disposição. Cadê a conexão? Quem será que vai ser o conector para esse conhecimento, para começar a colocar isso em prática? E tudo isso que eu falei aqui só depende de cada um de vocês. Não depende de mim, não depende do Fernando. Depende de cada um de vocês buscar essas conexões. E eu tô falando aqui só da área profissional, hein? Tô falando aqui só da odontologia. Isso é importante que seja levado para a vida de vocês. Que conexões eu tenho que fazer para alcançar os resultados que eu quero em todas as áreas da minha vida? Na área financeira, na área profissional, na área emocional, na área de relacionamentos, com meu marido, com a minha esposa. Será que a conexão tá boa? Ou precisa melhorar? Com meus filhos, com os pais. E aí vocês podem perguntar assim, Carla, mas isso de conexão é bom para quem? Para a clínica? Claro que é bom para a clínica. Porque o que a gente mais quer são pacientes satisfeitos, problemas resolvidos e dentistas também evoluindo. É isso que a gente mais quer. E a gente só vai crescer e crescer cada vez mais se todo mundo crescer lá dentro junto. Mas é só para a clínica que é importante, que é bom? Não, primeiro, isso é bom, essa conexão, essas conexões são boas para o nosso paciente, para o nosso cliente. Porque é sobre ele, é sobre cuidar dele. E o dentista que realmente pega esses 4 pontos importantes que eu falei aqui e coloca em prática, ele realmente vai estar dando o melhor para o paciente. Então, primeiro para o paciente. Segundo, para o dentista que está indicando um tratamento, que está indicando para outro profissional. É bom também para ele. Por quê? Porque ele gera uma conexão de confiança com o paciente. Ó, confia em mim. Você ou seu filho precisa desse tratamento. E a doutora fulana é a melhor para fazer esse tratamento. Então, segundo, quem ganha? O dentista que indicou. Ganha a confiança, ganha a credibilidade. Se esse paciente foi bem indicado,
o paciente vai voltar com ele, vai trazer a família. Ó, a doutora que indicou esse tratamento, eu nem sabia que eu precisava disso. E foi ela que indicou, então vou levar minha família lá. Isso acontece. Terceiro, quem ganha com isso? Quem ganha com essas conexões? O dentista que recebe o paciente também ganha. É o dentista que recebe todas as informações, exames, um provável diagnóstico. Claro, o paciente indicado é o melhor. Ele já chega fechando o tratamento, é ou não é? Quem já teve essa experiência? Recebeu um paciente indicado por um outro colega. E muito mais fácil fechar um tratamento com um paciente desse. Muito mais. Ele já chega confiando. Não precisa de muito esforço. Então, quem ganha? Isso é bom para quem? Para a clínica é ótimo, mas primeiro para o paciente, segundo para o dentista que indicou e terceiro para o dentista que recebeu a indicação. E agora eu quero perguntar aqui para vocês, ó. Depois de tudo isso que eu falei, tudo isso aqui, qual é o grau de importância que você dá para essa chave conexão? Não sei se vocês já tinham ouvido falar disso antes, dessa forma, mas qual que é o grau de importância? De 0 a 10. Por que eu estou falando isso, né? Para a gente dar uma nota, para a gente pensar um pouco mais sobre isso, para a gente especificar mais ainda. Ou seja, se é 8, se é 9, sem isso não dá para ficar, não passa de ano, certo? Sem isso não passa de ano na escola, se não tirar uma nota boa acima da média não passa. E aqui é a mesma coisa. Então quer evoluir? Sozinho não vai. E eu falo isso para vocês de coração, vendo muitos dentistas sozinhos, que ficam sozinhos, capazes, bons dentistas, bons tecnicamente, mas que estão sozinhos, que não fazem conexão. Então, para ir longe, a gente precisa estar com pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos virar a chave? Vamos virar a chave, daí eu vou passar as atividades, tá certo? As atividades hoje são mais levinhas, fiquei mais boazinha hoje nessa, comparado com as outras equipes, com as anteriores. Então vamos lá, todo mundo pegando a chave virtual aí, ó, eu vou pegar a minha, vocês estão vendo aqui, ó, a minha chave tá aqui na mão. São 10 chaves para os dentistas, para a nossa equipe de dentistas e 40 para toda a mentoria do ano todo, certo? Então vamos lá, pegando a chave virtual, põe aqui, ó, na cabeça, do lado, e 3, 2, 1, virou, virou. Vamos lá. Para virar, preciso o quê? Colocar em prática o que eu vou falar aqui. Então, atividades práticas. Primeiro, reflita em que áreas da sua vida está faltando conexão. Em que áreas da sua vida? Na área profissional? Na área pessoal? Na área familiar? Como é que está a sua família? Na área conjugal? Como está o casamento, o namoro? Na área espiritual? Na área emocional? Em que área? A gente tem diversas áreas na nossa vida, né? E eu sempre friso isso. E eu digo o seguinte, o que a gente é numa área da vida, a gente é em todas as outras. Então, se tiver faltando conexão em uma área e você achar que é só nela, dá uma olhada nas outras, como é que tá. Dá uma olhada. É difícil a gente olhar para dentro da gente, né? Mas a gente só cresce se fizer isso, tá? É autoconhecimento. Então, faça uma lista, escreva uma lista dessas áreas. Ah, eu acho que é na área profissional. Eu acho que é na área que é o meu marido. Tá faltando conexão. Às vezes a gente fica atrás de filho, e o marido? Cadê? Às vezes esquece. Então, em qual área? Faz uma lista lá. Segunda atividade. Defina
qual será a primeira ação, uma ação, que você vai tomar para se conectar. Então, lá na atividade 1, você fez uma lista das áreas que realmente você precisa ou se conectar mais ou começar uma conexão. Atividade 2, do lado de cada área que você fez a lista, escreva uma coisa, uma ação que você vai definir para você mesmo, vai propor, vai falar, eu vou fazer para criar conexão, a conexão que está faltando. Por que eu falei uma ação? Porque a gente tem que começar com um primeiro passo. Não adianta a gente querer transformar tudo, mudar o mundo de uma vez só. Lembra, quem quer ir rápido vai acabar sozinho. Então, para ir mais longe, para realmente criar conexão, vamos fazer um passo de cada vez. Então, uma ação, certo? Então, escreve ali do lado. E a terceira atividade é assistir um filme. Não sei se vocês já assistiram o filme Her. Ela, alguém já assistiu? Her em inglês, é H-E-R. Já assistiu, Adailton? Que fala sobre conexão com inteligência artificial. E é muito atual esse filme é de 2013. Pensa, tem 10 anos esse filme, isso até é meio assustador. Ele é mais atual hoje, eu acho, do que na época. Porque o que mostra o filme já acontece hoje. E na época, eu acho que era só ainda uma possibilidade, era uma tendência, era uma previsão. Então, é interessante ver a dificuldade de conexão do ser humano, né? Aquilo que eu falei no começo da conexão com a internet, que pode ser positiva, que pode ser negativa, depende de como você lida com isso. Então, para daí descontrair e vocês assistirem ao filme com esse olhar de o que eu posso aprender com ele? O que eu posso aprender ali? Né? Tem gente que assiste filme só para se emocionar, para se divertir, mas não aprende nada com ele. Acabou o filme, acabou. Beleza. Então, o que a gente pode aprender? Então, isso como é uma atividade prática, né, de uma chave, de uma mentoria, assistam com esse olhar. Puxa, olha isso, olha essa conexão, olha essa falta de conexão. Tá bom? Então, essas 3 atividades, ok?